Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer essa peça aqui de crochê, que pode ser usada como lixeirinho de carro, né? Ela tem uma abertura aqui. Tem esse detalhe aqui que é um bigodinho, que eu também vou ensinar nesse vídeo, que você pode enfeitar e presentear seu pai, já que o Dia dos Pais é nesse domingo agora. Uma outra ideia também é colocar essa peça com livro dentro, e pode presentear com livro também. Tem outras possibilidades, que é fazer sem esse bigodinho, né? Fazer na cor que você quiser, utilizar no seu carro, fique à vontade. Se você já gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e também de ativar o sininho. Assim você não perde o lançamento de nenhum vídeo. Então vamos ao passo a passo. Para fazer esse saquinho de lixo de carro, eu vou usar um fio de malha, de uma cor, de uma preferência, né? Esse fio aqui ele é residual, então ele tem um pouco de variação de espessura ao longo do fio, mas vou usar uma quantidade que não é tanto assim de fio. Vou usar o azul escuro, a agulha, né, que encaixa perfeita no fio, tesoura, e vou usar também um fio barbante. Esse fio barbante eu vou usar para fazer o bigodinho, que eu vou colocar como enfeite no porta-lixeiro. Dá para usar também com fio de malha, também dá. E se for usar com fio de malha, é bom que o fio de malha ele seja bem fininho. Porque se ele for bem fininho, daí vai dar pra fazer os detalhes melhor do bigodinho. Então é por isso que eu não tô usando um fio de malha aqui. Mas se você quiser fazer também, mas só tiver fio de malha mais grosso, dá pra cortar esse fio aqui, ó, em tiras bem fininhas pra usar. Porque como vai ser pouquinho, então não dá tanto trabalho assim cortar alguns. Então só pra explicar por que eu usei um fio de malha, um fio barbante pra fazer a parte do enfeite, tá? Então pra começar, eu vou pegar o meu fio de malha, que eu escolhi a cor azul escura, né, a minha agulha. No meu caso aqui vai ser a agulha número 8 mesmo. E eu vou começar fazendo uma sequência de correntinhas. O que é uma correntinha? É uma tira, e nessa tira a gente vai crescendo depois para fazer o nosso porta-lixo. Então, para fazer a correntinha, eu vou fazer assim, eu vou pegar a ponta dele e vou virar aqui, ó. Eu vou virar assim, e essa ponta eu vou passar aqui por cima, fazendo um peixe. Ó, um peixinho. E agora, no sentido, preciso dar mais uma volta no peixinho. Então, eu viro de novo. E seguro aqui com o meu dedão. Fico com essa pontinha do fio e com o fio do rolo. Venho com a agulha aqui dentro, ó, dessa voltinha que se formou, que é a cabecinha do peixe, para pegar esse fio lá de trás com a agulha e trazer aqui pelo meio. Daí, eu puxo bem e ajusto essa parte aqui, ó. E aqui eu gero um nó. Por que tem que ser esse nó? Porque esse nó é regulável, eu consigo abrir e fechar, e é importante que ele seja assim. Então, eu vou colocar a agulha aqui, ó, bem no meio dessa tira, vou ajustar aqui. E aqui eu vou fazer uma sequência de correntinhas. Vai variar um pouco do tamanho do porta-lixo que você quer fazer e do tamanho que é o seu fio. Tá? Eu vou fazer aqui 10 correntinhas, ó, pegar a agulha com a ponte, pegar o fio, né, da agulha aqui, ó, com a pontinha. Então, eu geralmente gosto de pegar assim, ó, por baixo, engata na agulha e passa por essa laçada que tá aqui. Lembrando de não fazer muito apertado esses primeiros pontos. Isso aqui é a primeira correntinha. Eu vou fazer o mesmo processo de novo. Então, ó, 2 correntinhas, 3 correntinhas, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ó, 10 correntinhas ficou desse tamanho. Vai lembrar que é o seguinte, o nosso porta-lixo vai ser desse tamanho, mas ele vai ter mais um ponto de um lado e mais um ponto do outro. Então, o tamanho dele vai ser mais ou menos assim, ó. Lembrando que isso aqui estica um pouquinho também se o seu fio tiver um pouco de elastano. Ele vai ficar um pouquinho maior do que esse tamanho. Então, se você quer fazer um pouco maior, faz mais correntinhas. Se quer fazer bem pequenininho, faz menos correntinhas, mas lembra que depois vai ter um aumento de um lado e um aumento do outro. Eu vou fazer desse tamanho, que pra mim tá bom. Tá? Eu fiz então as 10 correntinhas. Depois de fazer o número de correntinhas que eu vou usar em todo o porta-lixo, eu vou precisar fazer aqui mais uma correntinha, que é pegar o fio, né, e fazer mais uma correntinha. Essa correntinha aqui, ela é usada para dar altura, ou seja, eu vou fazer o crochê em zigue-zague. Eu vou vir pra cá, depois vou virar a peça, vou vir pra cá, depois vira e vou fazendo o zigue-zague. Então, quando eu for virar, essa parte aqui, ela vai virar também. Então, ela vai ficar pra cima, por isso que eu faço uma correntinha a mais aqui. E agora, o que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, ó. Aqui embaixo, eu tenho essas minhas correntinhas aqui, né? 1, 2, 3. E esse primeiro aqui, eu vou colocar o meu dedo em cima pra esconder,
do primeiro ponto, porque esse é o ponto que vai fazer a virada. Eu não vou usar, eu preciso usar esse aqui. E vou virar aqui de trás, ó. E quando eu viro, eu encontro essas voltinhas aqui, essas bolinhas. E é nessas bolinhas que eu vou fazer o ponto. Então, esse primeiro não conta, a próxima bolinha é essa aqui, que faz parte desse ponto aqui. Então, eu pulei esse aqui e viro e vou vir aqui atrás, ó, nessa voltinha. O que eu vou fazer? Eu vou vir com a voltinha aqui atrás, ó. Seguro a minha agulha, passo a minha agulha aqui dentro dessa voltinha, fico com essa laçada aqui e passo dentro dessa voltinha. Pego o fio do rolo, engato na agulha e trago pra frente, ó. Passo por ela e dou um pouco de altura que eu faço, que é dar uma alturinha assim. Aqui eu fico com 2 laçadas, pego o fio e passo pelo meio das duas, ó. Assim. Aqui é o que eu chamo de ponto baixo, tá? Fiz nessa voltinha, agora eu preciso ir na voltinha do lado, ó. Se virar, a gente encontra aqui. Então, eu vou vir aqui, pego o fio, eu trago pra frente, dou um pouco de altura e finalizo aqui no meio fazendo ponto baixo. E eu vou precisar fazer isso em toda essa parte aqui dessa parte aqui da primeira carreira, né? Eu sempre fazendo ponto baixo. Então, eu vou encontrar o próximo coisinha aqui, pego o fio, trago pra frente, dou um pouco de altura e finalizo a carreira assim, ó. E vou fazendo isso. Se eu fiz 10 pontos, 10 correntinhas no início, eu preciso ter no final 10 pontos baixos também. Então, eu vou fazer aqui até o final. Daí, quando eu chegar lá no 10º ponto, eu volto para mostrar para vocês como que a gente continua. Ó, eu fiz aqui 9 pontos. Se eu for contar, esse primeiro aqui não conta, né? Porque é a correntinha. Daí, eu olho esses vezes em cima. Ó, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos. E o outro tá na minha correntinha, então não conta. Mas eu preciso de 10, então quando eu olho aqui, ó, eu consigo ver que aqui ainda tem uma voltinha, ó. E essa voltinha fica bem próxima do nó. Então, aqui eu também preciso fazer o meu último ponto baixo. Então, eu dou um pouco de altura e finalizo. Então, assim, ó, ficou a nossa primeira carreira. A segunda, né? A primeira correntinha, a segunda carreira de pontos altos ficou assim, baixos ficou assim. E agora, sempre eu vou fazer o seguinte, eu viro a peça e continuo. Mas antes de virar a peça, eu preciso fazer uma correntinha aqui no canto. Então, aqui, ó, eu tô parada, fiz o 10º ponto, vou vir com a agulha do jeito que ficou, engatar aqui, ó, pegar o fio, como que a gente faz aqui embaixo na correntinha, e passa por essa laçada aqui, assim, ó. Aí, depois que eu fiz isso aqui, eu viro, trabalho, viro assim, e agora a gente precisa analisar o seguinte, ó, o 10º ponto é esse aqui, ó, que fica com esse buraquinho. O 9º é esse aqui do lado. Eu nunca posso fazer o ponto aqui, ó, nesse 10º. Eu preciso pular e vir nesse aqui. Por quê? Porque a correntinha que eu fiz pra virar, ela conta como primeiro ponto aqui, ó. Primeiro ponto. Então, o meu primeiro ponto é a correntinha, 1. Agora, pra continuar, eu preciso vir nesse buraquinho aqui, ó. Não nesse, nesse. Coloco a agulha aqui, pego o fio lá de trás e trago pra frente. Dou um pouco de altura e finalizo. Ó. E aqui vai ficando a nossa quina. A primeira não fica bem certinha, mas as outras vão ficar melhor. Aqui eu fiz um, vou vir no próximo, ó. Dou altura e finalizo. Aqui, ó, dou altura e finalizo. Aqui. Ó, assim. E vou seguindo toda essa carreira. Esse primeiro aqui, ó, que é a correntinha, conta como um ponto. E os outros vou continuando. 2, 3, 4, até chegar lá no final. E lá no final eu preciso ter sempre a mesma quantidade de correntinhas que eu fiz no início. Então, se eu fiz 10 correntinhas, eu preciso ter sempre 10 pontos. Aqui também dá para fazer com outros tipos de ponto, né? Pode ser ponto alto, pode ser ponto meio alto, fica a sua escolha. Ó, aqui eu fiz, ó, deu 9 pontos. Tá, ó, deu 9 pontos, contando a correntinha. E quando eu olho aqui, ainda falta alguma coisa aqui. Esse primeiro aqui é o diferentão de todos, ó. Quando eu olho aqui do lado, eu tenho essa voltinha aqui, ó, que eu preciso colocar a minha agulha para fazer o último ponto. Se tem 9, eu preciso arranjar lugar para fazer o 10º. Daí ele fica, ó, retinho aqui do lado. Depois que eu terminei a carreira, ó, já fiz todo o zigue-zague de volta, aqui do lado eu faço uma correntinha. Fiz uma correntinha, viro o trabalho e vou fazer a mesma coisa sempre. Esse primeiro buraquinho aqui eu vou pular, vou vir no próximo. Lembrando que essa correntinha que eu acabei de fazer já conta como 1. Então, 1, vem aqui no próximo. Aqui é 2. Aqui 3. E eu preciso ir fazendo até chegar em 10 de novo. E vou fazer aqui, ó, essa carreira com vocês, para vocês verem que
essa agora vai ficar um pouco diferente da outra ali no final, né? Eu preciso fazer aqui, ó, 8, 9, ó, eu cheguei em 9. Mas quando eu olho aqui, parece que não tem mais nada aqui do lado. Mas eu preciso encontrar esse X. Depois que eu encontro esse X, eu vou pegar a minha agulha, os dois da parte do X, ó, os dois assim, ó. Peguei os dois da parte do X, pego o fio e trago pra frente. E aqui eu faço, então, o meu 10º ponto. E sempre vai aparecer um xizinho aqui do lado, e ó, ele vai ficando bem retinho. Pra continuar, eu faço uma laçada, viro, e o mesmo processo sempre. E eu vou fazer isso, esse vai e vem, por algumas carreiras. O que a gente vai precisar fazer? Eu vou fazer, né, aqui a altura, vou ir caminhando, ele vai aumentando. Depois, quando chegar num tamanho razoável, eu vou virar e eu preciso que ele fique aquela parte de saquinho, que é o meu porta-lixo. Então, quando eu chegar nessa parte de saquinho, eu volto para vocês e mostro como que a gente continua para fazer o buraquinho para colocar o porta-lixo e prender ele no carro. Então, eu acredito que vai dar umas 15 carreiras, mais umas 10 carreiras aqui. Então, eu vou fazer rapidinho e já volto para mostrar para vocês. Eu fiz aqui ao todo, ó, 27 carreiras e ficou esse tamanho comprido aqui. Quando eu dobro, ó, bem retinho, esse aqui é o tamanho do meu porta-lixo que eu vou querer. Tá? Lembrando que vai ter mais uma carreira para cada lado ainda. E aqui ainda vai ter a voltinha, que é onde a gente vai prender e pendurar ele no carro, tá? Então, esse aqui é o tamanho que eu quero, por isso que eu fiz 27 carreiras. Você pode fazer mais ou pode fazer menos. Aqui em cima agora a gente vai começar a fazer uma sequência de pontos diferente para ficar aquela parte mais arredondada aqui em cima, tá? Então, para isso eu vou fazer assim, ó. Eu vou vir aqui, eu fiz o meu 10º ponto. Aqui agora eu vou fazer uma correntinha, né? Que é a correntinha da virada. Faço a correntinha e viro a peça, como a gente já vem fazendo. Aí agora, o que eu vou fazer? Eu fiz aqui a correntinha, né? E esse ponto aqui, ó, é o primeiro onde a gente não faz. Eu vou vir no próximo. Eu venho no próximo, eu trago o fio, ó. Só que eu não vou fechar o ponto ainda, porque eu vou vir agora no outro, aqui do lado, e vou trazer. Aqui eu fico com 3 laçadas, pego o fio e passo pelo meio dessas 3. Por que eu fiz isso? Isso aqui a gente chama de ponto de diminuição. Tem o ponto aumento e o ponto de diminuição. E quando eu faço isso aqui, eu consigo deixar com que a minha peça ela fique mais encurvada. Então, eu tô começando a fazer o processo para encurvar aqui, tá? E agora eu vou fazer aqui, ó, mais alguns pontos, né? Aqui é o meu primeiro, aqui é o 2, o 3, aqui é o 4. Então, eu fiz a minha correntinha e daí fiz um ponto de diminuição. 1, 2, daí esse outro 3. Vou fazer agora o 4. O 5, 6. E aí, aqui no final, eu preciso ter, ó, esse pontinho aqui, que é o meu penúltimo, e a minha voltinha juntos. Esses dois eu vou fazer juntos. Esse aqui, então, eu posso fazer mais um ponto aqui. E agora, os dois últimos, que seria o 9 e o 10, eu vou fazer uma diminuição. Então, eu coloco, trago o fio, do jeito que tá, pego aqui do lado o xizinho, né? Coloco e trago o fio. Fico com 3 e passo pelo meio dos 3. Assim. Aqui agora eu vou fazer uma correntinha e vou virar a peça. E vamos fazer a mesma coisa aqui em cima, ó. Esse aqui eu pulo, nesse e nesse eu vou fazer a diminuição. Trago pra frente, coloco no outro, fico com 3 e finalizo. Ó, tá vendo? Ele tá fazendo essa curva aqui pra cima, ó. E é isso aqui que é importante que a gente fique. Então, aqui eu fiz a diminuição e agora eu vou fazer um buraco aqui no meio, que é onde a gente vai prender no carro. E esse buraco eu vou fazer em forma de correntinha até chegar nesses 2 últimos pontos aqui. Então, esse é o último ponto, esse é o do lado. Quantos pontos eu tenho aqui no meio? 1, 2, 3 e o 4. Então, aqui eu vou fazer 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Depois que eu fiz 4 correntinhas, eu vou vir nesse aqui, ó, direto para fazer o ponto de diminuição. Então, eu venho aqui, trago para frente, venho no do lado. Trago para frente. Fico com os 3 e passo pelo meio de tudo. Assim.
Aqui agora eu faço uma correntinha e vou virar. E aí a correntinha ficou bem aqui em cima, ó. E aqui dentro agora eu vou precisar fazer os meus 4 pontos. Então eu venho com a agulha aqui dentro, ó. Trago pra cima e fecho. 1, vem aqui dentro, trago pra cima. 2, aqui dentro. 3 e 4. Que foi a quantidade de correntinhas que eu fiz. Aí a gente ajeita, né? Aqui, ó. Ajeita bem eles até ele completar tudo. E vou vir aqui no próximo. O próximo é esse aqui, ó. Aqui eu vou fazer um ponto. Ó. Tá? E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai agora... Assim ficou, então, a parte de cima. Só que ela ainda vai ter mais uma carreira toda aqui de pontos, que é o que a gente vai fazer na peça inteira. Então, aqui, ó, bem nessa parte, vai ser a quina, tá? E aí, eu vou fazer aqui, ó. Eu cheguei aqui, vou fazer uma correntinha. Fiz uma correntinha. E vou vir nesse lugar aqui, ó. Exatamente onde eu fiz a correntinha, pra colocar a minha agulha e trazer pra frente. Aqui eu faço um ponto. Assim. Parece que tá esquisito, mas tá certo. Aqui foi onde eu fiz. O próximo buraquinho é aqui, ó. Se a gente abrir bem, a gente encontra. Aqui eu vou fazer um ponto baixo. Que agora a gente vai circular toda a nossa peça aqui ao redor com um ponto baixo. Então vai ser um pouco mais difícil de enxergar, porque essa parte é assim mesmo, tá? Mas eu vou mostrar bem aonde que é, ó. Aqui, ó, foi onde eu fiz esse ponto, né? Aqui agora é outro buraquinho, então eu venho aqui e faço um ponto também. Ó, fiz um ponto. Agora aqui, ó, eu vou abrir um pouco e vou colocar aqui. Aqui, bem no centro. Aqui, ó, que é bem na quina, né? Nessa quina aqui eu vou fazer 2 pontos. Essa parte aqui de cima, ela fica complicada mesmo. A gente vai tentando analisar e vendo como que fica aqui, vai colocando, tirando pontos, tá? A ideia é colocar a quantidade de pontos, a quantidade de carreiras que a gente fez aqui. Então, de carreira que a gente subiu foi 1, 2, 3, 4. Então, aqui tem que ter 1, 2, 3 e 4. Claro que aqui ficou com duplo e aqui também, mas eu contei um só. Aí, depois que eu fiz isso aqui, eu vou começar a correr aqui do lado agora. Aqui agora é mais certo, é mais fácil. Porque a gente vê um desenho formado aqui, ó. Tem um reto e um tracinho. Um reto e um tracinho. E assim segue por toda essa carreira. Então, o que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou pegar um ponto bem na parte reta, ó. Aqui. Coloco a agulha, trago pra frente, faço um ponto. Bem na parte reta. E um ponto bem nessa quina aqui, ó. Que é o risquinho. Encontra ali o risquinho e faz um ponto. Assim. Agora o próximo bem nessa parte reta aqui. O próximo é bem nessa quina aqui. E eu vou fazer assim em toda a carreira. Vou dar a volta aqui. Quando eu chego aqui na quina, aqui eu vou precisar fazer 3 pontos. Então, eu faço 3 juntos. Continuo aqui um por um. Aqui no próximo eu vou fazer 3 juntos de novo. E aqui eu vou continuar com a mesma sequência. Aí aqui o desenho vai ser um pouco diferente, ó. Aqui eu vou ter um juntado e um buraquinho. Um juntado e um buraquinho. É um ponto no juntado, no buraquinho. Juntado no buraquinho. Vou seguir aqui até chegar aqui de novo. Aí, quando eu estiver chegando aqui, ó, que é bem na junção entre essa parte com a parte de cima, eu volto para mostrar para vocês como que a gente faz esse contorno até chegar aqui. Eu dei a volta aqui toda, ó. A gente começou aqui, daí eu fui vindo. Aqui na quina eu fiz 3 pontos baixos, continuei 3 pontos baixos, continuei até chegar aqui de novo. Aqui é o quê? É a parte de cima. Aqui eu fiz uma quina, ó, e a gente foi reto. Então, eu preciso encontrar essa quina, ó, que é nesse buraquinho e vir até o outro lado, que é aqui, que é o meu próximo ponto. E eu preciso fazer sempre simétrico. Então, se aqui eu tinha 2 pontos, aqui eu também preciso ter. Então, eu vou colocar aqui 2 pontos no mesmo lugar. Na quina lá embaixo, que era a quina de 90 graus, eu coloquei 3 pontos. Aqui em cima, como é uma quina mais tranquila, eu botei só 2 pontos, para não ficar tão quinado assim, tá? Então, eu fiz aqui a minha quina, ficou quina com quina. Aqui eu preciso ter, então, os 4 pontos, né? E bem aqui onde é a quina, ó, eu vou colocar 2, pra ficar igual aqui desse lado. Aqui eu fiz 2, aqui eu fiz 2. E aqui eu vou continuar com pontos nessa parte de cima, ó. Então, eu vou pegando aqui. Eu posso tanto pegar aqui em cima, quanto fazer uma parte maior. Acho que a parte maior vai ficar até mais bonita.
Então, ó, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui dentro, fazer de novo aquela mesma sequência, ó. Faço assim, ó. Posso colocar até mais pontos aqui dentro, pra ele ficar bem fechadinho aqui. Aí vai ficar mais firme, é até melhor fazer assim. Então, eu vou colocando, ó, até ele encaixar e fechar bem todos os pontos. Aqui precisa de mais um ainda. Ó. Daí ele ficou bem fechadinho. E aqui eu vou fechar direto com o ponto, com o fechamento baixíssimo, pra ele já fechar direitinho. Aqui ele ficou mais arredondado e aqui ele ficou com a quina mais pontudinha. Aí aqui agora eu vou fazer assim, ó. Eu vou fechar, vou pegar o fio, vou cortar, vou puxar tudo aqui e vou vir bem nesse aqui de cima, ó. Aqui eu tenho, né, a minha correntinha, que foi a primeira que eu fiz, e aqui o ponto. Aqui em cima eu tenho um V. Eu vou pegar esse V e vou levar esse fio lá pra trás. Assim. Puxo bem para ele ficar bem fechadinho. E aqui em cima, ó, tenho o 2, que é o fechamento contínuo, que eu já fiz em várias peças aqui do YouTube. Pego só a de cima e levo lá pra trás. Ó, assim. Daí aqui é o jeito que vai ficar a nossa peça, ó. Dá uma ajeitadinha, né? Ficou a parte de cima, ó. Assim. Né? Que é a parte onde a gente vai prender no nosso coisinha. No carro, tá? Agora eu posso fazer um fechamento aqui, um acabamento para deixar bonito. E é isso que eu vou fazer. Então eu posso escolher. Se eu quero essa parte aqui pra frente, eu vou deixar ele virado assim, ó. Se eu quero essa parte pra trás, eu vou deixar ele virado assim. Porque são diferentes, né? Eu posso escolher qual que é a parte. Eu vou escolher essa aqui que tá mais bonitinha, né? E aí essa parte pontuda aqui a gente já vai arrumar agora. Então essa aqui vai ficar pra frente e esse vai fechar assim. E aí eu escolho uma altura aqui, ó, pra deixar mais ou menos, né? Pra deixar esse preso. Vou colocar aqui. E essa parte aqui é a parte que a gente vai agora costurar pra deixar bonitinho. A gente vai costurar com crochê, tá? Então eu vou marcar bem aqui, ó. Do lado, vou juntar bem aqui as pontas até chegar na quina. E aqui na quina, eu vou encontrar um ponto deste lado e um ponto do outro lado. E aqui, quando a gente olha, ó, a gente vê vários vezinhos, tá vendo? Esses vezinhos são os vezinhos que a gente precisa encontrar. Então, eu vou deixar um aqui no canto, aqui é da virada, vou pegar 2 e depois eu vou precisar ir pegando 2, ó, de cada vez. Então, dá pra marcar bem. Quando eu vou pegando 2 de cada vez, eu sei aonde que ele vai sair, que vai ser aqui em cima. Então, eu coloquei aqui, vou pegar um fio novo, o fio do rolo, e vou trazer aqui pra frente, assim. Aqui agora eu vou fazer um fechamento que é um ponto baixíssimo. Então, eu vou deixar ele aqui e vou vir no próximo. No próximo e pego os dois, né? Tanto o Vzinho daqui quanto o Vzinho dali. Pego o fio e trago pra frente. Aqui eu passo direto aqui pelo meio, ó, pra fazer um acabamento. Agora o próximo, sempre pegando o V completo, traz pra frente, dá altura e faz o fechamento. Próximo. E faz o fechamento. E ó, aqui vai dando esse acabamento aqui no cantinho. E a gente vai fazer isso em toda a nossa peça. Então, eu vou vir aqui no próximo, vou fechar. Aqui. Também. Aqui. Em cada correntinha a gente faz um ponto baixíssimo, que se chama, né? Aí aqui na última, ó, também preciso encontrar os 2 e fecha aqui. E agora, pra continuar, eu vou pegar sozinho, né, que é o que tá aqui, ó. Que ele vai fazer esse acabamento. Daí ele mantém. Isso aqui vai dar um detalhe bem bonito no final. Então, aqui. Aqui. Isso aqui é uma forma que a gente usa de costurar a peça com o próprio crochê. E aí, nessa parte aqui que ficou um pouco mais pontuda, eu vou resolver com esse ponto baixíssimo. Fazendo esse ponto baixíssimo aqui em cima, ela já vai ficar mais retinha. Aqui.
assim, ó. Ela fica uniforme, ó, tá vendo? Daí eu resolvi essa parte pontuda com isso aqui. E aqui tô chegando nessa outra parte. E aqui a única coisa que a gente precisa cuidar bastante é para ficar o mesmo ponto onde eu comecei aqui, precisa estar aqui também. Então, para analisar isso, eu vejo que ele tava nessa carreira aqui, ó. Nessa carreira. E aí só precisa conferir certinho se vai fechar aqui. E é só continuar da mesma forma, tá? Então, ó, eu vou vir aqui no próximo, aqui vou fechar. Aqui é sozinho também. E agora o próximo, ó, eu vou pegar primeiro daqui com esse aqui. E aqui eu faço um baixíssimo, ó. Daí ele ficou com esse fechamento aqui, ficou bem bonitinho. E aqui começou ó, no mesmo lugar, bem certinho. E vou continuar assim até o final. E lá no final eu vou cortar. Então, eu vou fazer aqui até o final, que é até aqui, ó. Depois eu volto pra mostrar pra vocês o acabamento final. Dei a volta aqui toda, ó, fazendo o ponto, sempre ajeitando para as quinas sumirem e ficarem redondinhas. E fiz até o final aqui. Aí, cortei o fio, fiz o último ponto e puxo todo esse fio aqui pra frente, ó. E aqui do lado a gente começou, ele fica essa voltinha aqui. Essa voltinha precisamos deixar igual também. Então, eu vou pegar a minha agulha e vou colocar aqui, ó, nesse ponto da quina. Aqui, ó, bem no ponto da quina, pra levar esse fiozinho lá pra trás. Assim. E aqui ele fica com o mesmo fechamento aqui do outro lado, desse lado aqui fica simétrico. E aqui agora eu posso colocar ele por dentro, né? E ir escondendo esse fio aqui no final, dá pra colar, dá pra fazer um nó indiferente. E assim ficou o nosso porta-lixo pra colocar no carro, ó. Ele fica bem bonitinho, aqui a gente coloca lá dentro, né? E aqui ficou a abertura, então fica bem firme. E como é Dia dos Pais, a gente pode colocar um enfeite aqui. Então, eu vou ensinar vocês a fazer esse bigodinho aqui, ó, que dá pra colocar aqui. E depois a gente costura aqui, ó, e ele fica bem bonitinho. Pra ensinar vocês, eu vou usar esse fio aqui, que é o fio barbante. Tá gostando desse vídeo até agora? Então não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e também de ativar o sininho. Então, eu tô com o fio barbante aqui. O fio barbante, ele é bem mais fino que o fio de malha, então eu vou usar uma agulha número 4. E pra começar ela, a gente vai fazer correntinhas. É tudo mesmo os nomes, tudo igual, tá? Então, ó, eu tô com o fiozinho pra cá. Talvez vou deixar um pouquinho maior pra costurar mais fácil depois ali. Mas, ó, eu deixei um pedacinho aqui, faço um xizinho, igual a gente fez ali. Segura e vira, é o peixinho. Coloco a agulha aqui dentro e traz esse pra cá. Assim. Daí, aqui agora, eu tô com esse meu ponto inicial e eu vou fazer 15 correntinhas. Então, como que eu faço as 15 correntinhas, né? Eu tô com essa laçada aqui, vou pegar a agulha ali e passar aqui pelo meio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, tá? Fiz ó, as 15 correntinhas e agora eu vou seguir uma sequência de pontos nessas correntinhas. Então, ele é bem simples, quando eu chegar aqui vai estar pronto o bigodinho. Como é que eu vou fazer? Esse último pontinho aqui, que é o 15, eu vou pular e vou vir no do lado. Vou vir nesse aqui, ó. Nesse aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo, que é pegar a agulha e já passar pelo meio dessa laçada que tá aqui, ó. Um ponto baixíssimo e mais um ponto baixíssimo. Então, eu vou vir no próximo, pego o fio, trago pra frente e já passo pela laçada que tava na agulha. Assim, eu fiz 2 pontos baixíssimos e pulei o primeiro que tava aqui. Agora, no outro, eu vou fazer um ponto baixo, que é colocar a agulha, pego o fio lá de trás e traz pra frente. Dá um pouquinho de altura, pego o fio e passa pelo meio das duas. Assim. Agora, eu fiz um ponto baixo. Agora, no do lado, que é esse aqui, eu vou fazer um ponto meio alto. Um ponto meio alto, eu preciso primeiro dar uma laçada no meu fio, então eu dou uma laçada e vou vir aqui, ó, no ponto para trazer o fio lá de trás. Aqui eu fico com 3 laçadas, pego o fio e passo pelo meio das 3, assim. Ponto meio alto. Agora eu preciso fazer um ponto alto, que é dar uma laçada, vir aqui no próximo ponto e trazer, bem parecido com o ponto meio alto.
Mas aí agora o que eu faço, eu vou pegar o fio do rolo e vou passar somente pelo meio de duas. Assim. E depois vou pegar o fio do rolo e passar pelo meio das outras duas. Assim. Fiz um ponto alto. E agora eu vou fazer um ponto que eu chamo de ponto super alto. Que eu vou dar duas laçadas, duas laçadas antes. Vou vir aqui no próximo ponto para dar mais uma laçadinha aqui. E daí eu fico com 4. Daí eu pego o fio do rolo, passo pelo meio das duas primeiras. Pego o fio do rolo pelo meio das outras duas. E o fio do rolo passo pelo meio das outras. Daí ele tá ficando assim, ó. Agora eu vou fazer um ponto alto. Vou dar uma laçada. Vou vir aqui no próximo, ó. Cuida para não fazer dois no mesmo lugar, tá? Como a correntinha fica um pouco frouxa, às vezes a gente se confunde, ó. Aqui, então, eu fico agora tirando as duas e as duas. Aí ele vai começar a emborcar um pouco, ó. Por quê? Porque tem um monte de pontos aqui dentro, mas tá certo assim. Depois que eu fiz um ponto super alto e um ponto alto, eu vou fazer um ponto que é um ponto baixíssimo. Só que esse ponto baixíssimo eu não vou pegar aqui no meio, eu vou precisar dar a volta. Então, eu dou a volta aqui por baixo, ó. Busco o fio e trago pra frente. E agora, essa laçada eu já passo direto aqui, ó. Pelo meio dessa laçada. Assim. Depois que eu fiz isso, eu vou pegar o fio e vou travar aqui, ó. Fazendo uma correntinha, né? Fiz um ponto baixíssimo, mais uma correntinha, ó. Primeira parte do bigodinho tá pronta. E agora eu vou continuar fazendo o inverso. Então, depois dessa paradinha aqui, eu tive um ponto alto. Então, eu vou dar uma laçada, vou vir aqui no próximo, trago pra frente. Daí, aqui agora, eu pego o fio e passo pelo meio das duas primeiras. Opa, só pelo meio das duas, assim. Depois, pego o fio e passo pelo meio das outras duas. Aí, agora, eu vou fazer o super alto, que é dar uma laçada, mais uma laçada, venho aqui no próximo e pego o fio lá de trás, assim. Agora, eu vou passar pelo meio das duas primeiras, depois pelo meio das outras duas e pelo meio das outras duas, assim. E agora, eu vou fazer um ponto alto, então, eu vou dar uma laçada, vou vir aqui no próximo ponto, pego o fio lá de trás e trago pra frente. Passo pelo meio de duas e depois de duas. Esse é o ponto alto. Assim, sempre ajeitando. Agora é um ponto meio alto, então eu vou dar uma laçada, vou vir aqui, vou trazer pra frente e passo pelo meio das três. Opa, barbante é um pouco complicado porque ele tem várias cordinhas, vários fios. Então sempre tem que tomar o cuidado de passar por todas elas sem esquecer nenhum. Aqui. Ponto meio alto. Agora é um ponto baixo. Então, eu vou vir aqui direto, né? Pego o fio, trago pra frente e finalizo. Se você tem um pouco de dúvida, na parte dos nomes dos pontos, eu vou deixar aqui no cantinho um vídeo para vocês assistirem que fala o nome de todos os pontos. Depois do ponto baixo, eu preciso fazer duas correntinhas. Então, eu vou vir aqui, pegar o fio e passar aqui pelo meio. Correntinhas, e daí o último é ponto baixíssimo, na verdade, né? E mais uma correntinha, assim. Ó. E assim ficou pronto o nosso bigodinho. Daí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o fio aqui, ó. Vou cortar um pedaço, um pouquinho maior, que eu vou usar pra costurar aqui. E a costura, aí aqui no final, o último que eu fiz, eu puxo, né? Puxo aqui ele todo pra fora. E ajusto. E a costura, como é que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui no lugar que eu quero, que vai ficar o meu bigodinho. E eu vou costurar com o próprio fio. Então, eu vou pegar o fio aqui, ó, esse fio que tá aqui, e vou ir costurando. Eu vou passando pra lá e pra frente, pra lá e pra frente, pra lá e pra frente aqui no final, tentando contornar ele todo, né? Daí dá pra deixar ele bem pontinho aqui pra cima. Aqui também é bem pontudo. Dá pra fazer com o próprio fio, dá pra fazer com o fio de costura, tá? Fica a seu critério. Mas a ideia aqui eu não vou mostrar porque é bem simples. É só passar o fio aqui por ele, dar a volta aqui, né? E voltar com uma agulha pra ele ficar bem firme. Então, eu vou costurar aqui, deixar ele bem prontinho e volto pra mostrar o resultado final. Então, assim ficou a nossa peça prontinha, né? O acabamento em todos os cantos, o bigodinho costurado, fica com essa abertura aqui pra colocar o lixo. Se você quiser usar como um lixeirinho de carro, você pode também colocar aqui dentro uma sacolinha para proteger, talvez não sujar tanto, né? Se você usar muita frequência o lixo do carro.
Dá pra colocar então uma sacolinha, mas se caso sujar também não tem problema, porque isso aqui é um fio de malha, malha como se fosse uma camiseta. Então é só colocar na máquina ou lavar na mão mesmo e deixar secando que vai ficar limpo novamente. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal. E se você fez essa peça, não esqueça de me marcar lá no Instagram, eu gosto muito de ver o resultado. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e bom crochê!